Oi, meu nome é Cristina Kemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vinda ou bem-vindo. E se você já viu algum dos outros vídeos, obrigada por estar aqui de novo. Eu moro no Japão, na província de Kanagawa, e estou fazendo uma série de vídeos especiais sobre o Milkau. O Milkau é um Niralong da blusa Mio, uma receita da Paula Pereira. E se você não sabe direito do que eu tô falando, vou deixar aqui na descrição um link para o primeiro vídeo em que eu explico melhor sobre o que é a Unida Long, enfim. E se você tiver interesse, é só olhar aqui embaixo. Hoje é um vídeo um pouco diferente dos que eu tava fazendo até então. É uma conversa que eu gravei com a Francine Lacerda, e ela vai se apresentar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, então não vou falar muito sobre ela agora. Mas a Fran é uma amiga muito especial, ela é uma pessoa incrível, faz várias coisas. E ela foi minha companheira de teste pra fazer a blusa Mio quando ela foi publicada na revista Amirisso, no ano passado. E eu gostei muito do resultado da peça da Fran, né, da Mio da Fran. Ela usou um fio que eu acho que ficou super legal, que foi o Merino Superfine da Lana Fio, que deu uma definição de pontos pra pala muito boa. A cor que ela usou também foi linda. E eu convidei ela para falar um pouquinho aqui sobre a experiência dela de tecer a Mio e também um pouco de tricô, de costura no geral. Porque como ela é designer tanto na parte de costura quanto de tricô, eu acho que a experiência dela podia acrescentar bastante pra gente em relação às convergências entre esses dois universos. Como eu gravei o vídeo com a Fran em junho de 2020, eu tô publicando só agora em outubro, tem uma informação que tá um pouco desatualizada, que na conversa a Fran comenta que ela tava preparando uma receita para ser publicada e agora essa receita já tá no ar. É o Marie Top, ou Marie, se fosse falar na pronúncia em japonês, mas eu acho que a Fran chama de Marie. É uma regata de verão que está disponível para venda tanto na Casa da Vivi, né, no site da Casa da Vivi, ou quanto no Ravelry. Além das outras receitas da Fran, que são a regata Claire e a t-shirt, ou top, não sei, Dio. E a Fran dá mais detalhes dessas receitas numa live que ela fez com a Vivi Basile sobre tricôs de verão. Eu vou deixar também linkado aqui na descrição. É uma live super legal, assim, ela conta bastante sobre os detalhes de cada receita dela. Então é isso, eu fiz essa introdução mais para atualizar sobre as receitas da Fran. E agora fique com a nossa conversa, que foi muito divertida e eu acho que vocês vão gostar também. Um beijo. Então hoje eu tô aqui com a Francine Lacerda, que é estilista, astróloga, tricoteira, não sei mais o que, muitas coisas. Muitas coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre tricô, sobre a blusa dela, a Mio, e sobre outras coisas que surgirem aqui na conversa. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho também sobre a sua história com o tricô, com as artes manuais em geral. Oi, eu sou Francine Lacerda, eu sou professora de costura, modelagem, sou estilista, knitwear designer, Esqueci como dessa. a Cris falou, astróloga também, então é uma mistura de tudo, né? Eu adoro trabalhos manuais e não consigo ficar parada. Então, eu uso mesmo o trabalho manual como uma terapia, que é hobby e é trabalho ao mesmo tempo. O tricô, ele surgiu, foi assim, eu tinha uns 8, 9 anos, eu e a minha mãe, a gente decidiu fazer tricô, e a minha mãe é uma pessoa que ela não é adepta dos trabalhos manuais, ela sempre brinca que tem 2 mãos esquerdas, e daí do nada, até esses dias eu estava falando com ela, que ela que me ensinou tricô, ela não lembrava disso, ela inventou lá que ia fazer tricô, não sei como, e no fim ela me ensinou os pontos básicos. E daí a gente tentou fazer um projeto juntas, lá não deu muito certo e a gente nunca mais tocou no tricô. E aí em 2011, que a Andrea Onishi, na época ainda que eram as oficinas do Super Zipper, ela propôs uma oficina de tricô, ensinando a fazer os pontos básicos, e a gente fez uma maxi gola. E eu me apaixonei e não parei mais, assim. Então, desde 2011, eu tô tricotando.
Então, no início, eu fiz vários cachecóis e gola, coisas mais simples assim. E há uns 5 anos, eu me aventurei a fazer uma blusa. Peguei uma receita gratuita na internet e fiz e amei. E de lá para cá eu foco mais em fazer roupa, né? Que é o que eu gosto de fazer. E de vez em Costura ou de quando. tricô, né? Oi? Tanto de costura como de tricô, né? Então, Exatamente. E eu tenho essa coisa com o trabalho manual que eu gosto de coisas que eu posso usar. Então, tipo, o bordado, uma época eu tentei fazer, mas o bordado não me animava tanto por isso, que eu não ia vestir. Então, era um talvez se fossem processo. bordados nas peças que você costura, né? Exatamente. Mas aí é um projeto que demora muito e aí para mim não funciona muito. Tem que ser uma coisa que eu já vou vestir. Eu percebi isso. Assim. Eu tento fazer coisas para casa e tal, eu desisto rápido, não tenho aquela motivação, mas para roupa eu tenho. E foi assim, daí eu não tenho muito tempo, então o tricô continua sendo um hobby, assim, né? Então eu escrevo algumas receitas, crio alguns designs, mas é sempre entre um projeto e outro de trabalho, né? Que é mais ligado mesmo à criação de moda e os cursos aqui de costura. E o tricô entra ali. Eu sinto falta de ter mais tempo até para tricotar. Então, eu adoro quando aparecem esses testes knitting, que é porque daí eu me comprometo. Então, é tipo, não, eu tenho um projeto com data, então eu arrumo um espaço na minha agenda para tricotar. Acho que todo mundo é assim, né? A gente sempre deixa um pouco para depois, por mais que a gente goste, né? Sempre tem outras coisas que acabam sendo prioridade. Então, quando a gente tem ou o Tashnit ou mira longa, alguma coisa assim que tem um prazo, a gente acaba criando, né, esse espaço na nossa agenda. Porque se deixar, a gente vai dizer que nunca tem tempo, né? Ainda e mais bate aquela culpazinha, assim, de tipo, ai, tô aqui no sofá tricotando, eu tinha que estar trabalhando, como se isso não fosse trabalho, né? Então ainda tem essa chavezinha, ainda tem que mudar na cabeça. Ainda mais para quem é autônomo, né? Que nem você, no caso, acho que é um pouco mais difícil até essa separação entre as coisas, né? E essa divisão do tempo, porque quando a gente trabalha fora, ainda você tem aquele tempo do trabalho já está reservado, né? No dia, então tudo que sobra você consegue dedicar para os outros projetos. Agora, quando você está em casa trabalhando e fazendo seus hobbies meio que lado a lado, isso fica mais difícil ainda, né? De você separar. Essa é uma grande questão, assim, porque às vezes eu trabalho até de madrugada, mas se num horário comercial eu estou fazendo algo criativo, aí eu me sinto culpada, né? Então, são coisas que eu ainda estou aprendendo a lidar. E por que você desceu a blusa da Mio? Adorei o design, que assim, são pontos simples, né? Mas eu vi que seria um desafio para mim criar essa padronagem, porque eu tenho que prestar muita atenção. Então, assim, quando o design é muito simples, que são com pontos simples, que aí a gente vai contando, eu sempre perco a contagem. Não tem jeito, porque é mais também, né? Às vezes a gente pensa que já decorou, quando vai ver, tem uma a mais, e aí no final fica gigantesco. E essa que aconteceu isso no início, logo no início aqui eu desmanchei umas 3 vezes, porque eu trocava. Então eu disse, não, agora você tem que parar e prestar atenção. E aí eu sempre crio alguma contagem, alguma musiquinha, alguma coisa para eu lembrar a contagem. Então, assim, para mim não é um projeto para eu fazer vendo televisão. O que eu achei pelo menos a parte aqui da pala, né? Mas depois é tranquilo, né? Porque depois é super rápido, depois é super tranquilo. Mas para quem tem mais concentração, faz tranquilo vendo televisão. É que eu não consigo mesmo. Mas eu acho acabo que é trocando um ponto ou outro. É muita prática, porque realmente, igual você falou, né? É uma contagem, então se a gente erra um, aí ou vai ficar ao contrário o ponto e não vai virar um triângulo, né? Vai ficar uma coisa deformada, ou vai ficar com pontos a mais ou a menos, vai ficar muito pequeno ou muito grande, né?
Mas eu adorei, assim, foi um tricô gostoso de fazer, então que é só mais prestar atenção mesmo, ele não é difícil. E você vê ele crescer rápido, né? E é É uma muito delícia de rápido, né? usar, é bem rápido. E eu adorei, eu gostei muito e quero fazer já a próxima. E você fez também no teste NIT, né, da Paula, quando ela foi lançar Sim, a receita, ela estava procurando o pessoal para testar a receita e aí você testou o tamanho M, né? o M, isso. E ele molda super bem, assim, porque eu gostei de ver as fotos finais, né? Que tipo, Uhum. você que não tem muito peito e eu É, não tenho tem. bastante peito, e como ele se adapta super bem, né? Ao formato É uma de corpo modelagem bem diferente. interessante, né? Porque como É, aqui na parte de baixo, aqui que não dá pra ver na câmera, né? Mas a parte de é, baixo, ela é mais soltinha, né? Como a Paula fala, petit box. Ela é, não fica super justa no corpo, então eu acho que ela se adapta bem, né? A vários tipos de corpo. é. E eu sempre fico mais com medo, assim, que como eu tenho mais barriga, essas coisas dessas blusas engordam, né? Aumentam. E essa Ah, não, eu acho que até por ela ser mais curtinha, é eu achei que verdade. ficou super bom. Eu adoro usar com saia com a cintura mais alta e ela, Uhum. nossa, eu adoro. Gosto muito mesmo dessa modelagem. Acho que por isso que também hoje em dia tá mais na moda, né? Blusas um pouco mais cropped e mais retas, porque a primeira receita que eu tricotei é daquela blusa Alls, né, das corujas, ela tinha um Sim, shaping nas costas, ela tinha uma modelagem nas costas para ficar bem ajustada no corpo. E hoje em dia eu vejo que poucas peças têm isso, né, essa modelagem, ou na lateral ou nas costas, para ajustar, justamente para ela ser mais democrática, eu acho, né? Mais é, ela tem um caimento melhor em vários tipos de corpo. Porque se a gente faz uma é. peça muito justa, dificilmente fica bom para todo mundo, né? E o que eu gostei também, assim, é da manga 3/4 também, porque A eu minha acho que ela faltou lá, fica, ficou manga curta. a sua ficou curta. Mas porque ela fica também mais versátil, né? Eu Uhum. consigo usá-la assim quando não tá muito quente nem muito frio. Aí quando você foi fazer a peça, né, eu lembro que a Paula passou a receita e daí ela deixou bem livre as opções de fios, né? E você escolheu outro fio, né? Você pode falar um pouquinho do seu fio? É que quando eu vi a receita que ela falou, esse era não era DK, Fingering. né? Ele era um fingering, né? Uhum. Eu já pensei nesse merino, que ela tinha me falado desse Uhum. merino superwash da Uhum. Lana Fio, da Cervinha, né? Ela, a Paula já tinha me comentado desse fio e ele é maravilhoso, assim. Ele tem um Uhum. toque delicioso para tricotar, é uma delícia, que é aquele fio que não machuca o dedo, né? Que tem uns que ficam meio É, ásperozinho, né? principalmente fio de algodão, né, de linho, como ele é É, mais seco, né? exatamente. E esse aqui não, ele é muito gostoso, assim. Daí na hora eu já pensei nele, né? Porque eu já queria tricotar alguma coisa nele. Aí eu É, perguntei para a juntou que Paula, deu ela disse: "Não, certinho, esse é né? perfeito". Uhum. Exatamente. E eu me arrisquei a usar uma cor quente, porque eu gosto mais de cores frias, que eu acho que combina mais com a minha pele e tudo, né? E eu, no fim, acabei amando essa cor. Eu achei Sim, que eu ficou acho que ficou super bem super em combina mim. com você. Mas foi assim, sair da minha zona de conforto, porque eu Que sempre vou engraçado. para os rosas, para o azul, gosto muito de cinza, né? Então eu sempre Hum. vou mais para essas cores. E esse foi meio, eu achei a cor tão linda, eu disse, não, eu vou fazer nele, vamos arriscar. E eu adorei. E aí, você tinha comprado online, né? Você nem chegou, ou você tinha visto a Sim, cor já ao vivo? exatamente. Comprei online e quando chegou era mais bonito ainda do que estava no site, né? Que E aí no final, no fim, aquela coisa, né? Eu sempre dou essa dica agora, sempre compre um novo. novelinho a mais. Que não vai ali no certinho da receita, porque é a segunda vez já que falta fio para mim. E aí a Paula, assim, maravilhosa, ela falou com umas amigas dela que tem loja de fio, ela me mandou no mesmo dia dois Eu lembro, foi novelos uma para correria. testar. Não, e foi assim, por um milagre, era do mesmo lote. Isso que eu É, tinha né? comprado em loja diferente. Foi Uhum.
foi incrível. Foi bem, assim, emocionante. Tipo, missão impossível, né? Você vai Foi. contando. Eu vi as mensagens acontecendo no grupo do teste NIT, eu ficava, meu Deus, será que vai dar certo? Será que vai dar tempo? Vamos tirar foto sem manga. Mas deu tudo certo. Quando a gente faz o teste NIT, né, por uma receita que vai ser publicada numa revista, a gente tem um prazo, né, que em geral a própria revista informa, e depois, no caso, a gente não estava conversando com a revista diretamente, a gente estava conversando com a Paula, né, que era a intermediária entre a gente e a revista, e elas pediram as fotos pra gente, pra elas verem como ficou a peça, pra elas terem certeza que a gente terminou também, pra poder publicar a receita. Né? Agora eu tô pensando nessa próxima fazer um fio de algodão, que dela vai ficar mais leve ainda. Então, eu legal é isso. Também com a Vivi. Você acha que se fizer de algodão não vai ficar muito dura por causa da pala? Esse aqui você vai usar um fio bem fino, né? Então vai ser um algodão bem molinho. Ou talvez usar uma agulha de um número maior. Talvez. Só fazendo uma amostra pra saber. Vai ter que fazer a amostra. Fiz só uma peça de linho, nunca fiz nada de algodão. Eu fiz a de linho, que foi outro teste, né, da Paula, que você também fez, a Bissu. Mas ele se comporta parecido, porque os dois, eles não têm a resiliência que a lã tem, né? Não o tem essa algodão e o linho não tem. Ele não volta. Então, assim, quando você blocar, ele vai ficar do jeito que você blocou, ele não volta. Eu tinha pensado nisso também, porque no Brasil eu acho que muita gente gosta de tricotar com algodão justamente porque consegue vestir mais, né? O ano inteiro, praticamente. Porque de lã é meio difícil vestir no calor. Minha primeira blusa que eu fiz era de manguinha curta, era uma camisetinha, só que eu usei lã. Então, eu só consigo usar ela com uma blusa, uma camiseta de manga comprida por baixo e um casaco por cima, porque eu já tentei usar ela sozinha, não dá. Porque daí eu fico com muito calor, mas com frio nos braços. Então, não faz muito aqui sentido. no Brasil a gente tem que usar essas fibras alternativas, assim, a menos que use lá no sul, né? Onde já tem um clima um pouco mais temperado. Mas aí eu pensei também que, ou igual você falou, né, escolher um fio que seja mais maleável, ou usar uma agulha maior, ou... Só que aí tem o problema da gauge, né, da amostra, se ficar muito diferente, o tamanho vai ficar diferente, né, então tem que pensar nisso. Ou escolher um número maior do que normalmente você usaria, né, pra não ficar muito acertada no corpo, né? Ficar um pouco uma folga, porque senão eu acho que aqui seria um ponto meio crítico, né? Se você não conseguir ter muita mobilidade, fica desconfortável a peça, né? É verdade. Mas se você o que dá para fazer também, aí no Japão, acho que você vai achar fácil, que são essas misturas, né? Sim. Tem um fio que eu tô há 1000 anos fazendo, paro, desmancho, começo, desmancho, é um outro projeto da Paula, que eu tô usando o fio Milo, da Manus, do Manus, Uruguai, que é a mistura de linho com lã. Então esse é legal também, né? E aí ele já tem um pouquinho... Até com acrílico, né? Algodão com acrílico também fica bem mais maleável. Então a gente tem umas alternativas aí que aí tem que fazer a amostra e tentar. Eu sou sempre a favor de tentar. Sim, eu até pensei em sugerir o algodão, mas eu fiquei na dúvida justamente por causa da elasticidade, né? Como o algodão não tem elasticidade, eu fiquei com medo de falar, tenta fazer com algodão e de repente não dá certo. Não vai ficar igualzinha, né? Acho que tem que ter isso em mente, né? Qual é o seu objetivo, porque é tudo uma questão de expectativa, né? Quando a gente tá fazendo uma peça, né? O algodão vai dar mais né? draping, né? Mais caimento. Mais caimento. Mas acho que o tricô é esse desafio, né, da gente... É uma peça que demora muito para ficar pronta em relação à costura, né? Eu comecei costurando e depois fui tricotar, então no começo eu ficava, meu Deus, mas demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer uma blusa, sabe? Se você fosse costurar.
por mais que seja devagar, você faz em que 2, 3 dias, né? Uma blusa. Até eu fiz uma live da gente falando sobre isso, né? De como o tricô me ajudou a trabalhar o perfeccionismo. Que é exatamente isso, como demora tanto, né? E tem que ter dedicação, paciência. Eu aprendi a relevar um monte de coisa, né? Essa questão, né, de paciência para terminar as peças e também de autoaceitação dos próprios erros para conseguir levar isso para frente. Senão a gente só fica se manchando e nunca continua, né? Exatamente. E eu tava com uns 6 projetos começados, eu acho. Daí semana passada me deu a louca, abri tudo aqui, desmanchei tudo que estava muito tempo parado e que estava menos da metade. E agora eu tô só com 3 projetos. Daí vou terminar esses projetos, só então vou começar um novo. O que você está tricotando agora, então? Eu tô fazendo um cardigan pro marido. O que é uma receita que você está criando, né? Isso. Eu tô fazendo um chale com uns fios que eu tingi, que eu quero criar uns kits futuramente. Então, com a receita e já as meadas tingidas. Que legal. E tô finalizando aí uma nova receita de top de verão. Tem bastante novidade vindo por aí, então. Tem. Eu tinha pensado também, se você quisesse falar um pouco dessa questão, né, da costura, tipo, se você acha que o fato de você ter estudado, né, costura, modelagem, se isso te ajuda na parte do tricô. Eu acho que sim, até eu recebo muita pergunta, assim, de meninas que são do tricô, e como eu lancei o curso agora de modelagem, né, elas me mandam mensagem perguntando, ele vai me ajudar no tricô? Aí eu sempre respondo, né, eu dizendo, as tricoteiras, eu não sei como que elas aprenderam modelagem, mas eu na hora que eu tô criando, sempre a modelagem da costura me ajuda, eu sempre parto dela, na verdade. Eu sempre faço o desenho e depois eu penso na modelagem plana e depois eu faço o cálculo para os pontos no tricô. Então, a minha mente, como veio já da costura, eu uso isso no tricô, mas as tricoteiras que não costuram, eu não sei como é que... Eu acho que é uma outra relação, mas funciona. Porque é um pouco difícil, né, essa questão da modelagem no tricô, eu acho, a graduação... É complicado. É bem diferente da costura, né? A parte mais difícil para mim é essa parte de graduar para os tamanhos. Até no último projeto que eu fiz, que foi da Regata Claire, eu abri, né, o teste knit, peguei de todos os tamanhos e eu senti, assim, a dificuldade e tive um feedback ótimo das meninas que fizeram o teste, que é principalmente a cava. Porque aqui não é só essa altura, o busto também interfere. Então, às vezes, é uma menina que é um extra G, mas que não tem muito busto. Então, para ela, a cava vai ser menor do que uma que tenha mais busto. E não vai ficar gigantesco aqui, né? O mais difícil para mim é definir esse tamanho de cava nos tamanhos grandes. Até o G vai bem, mas do G para cima, na cava, que eu ainda tô... Nos testes eu tô aprendendo com as meninas. Nesse meu caso, como era uma regata, ficou fácil delas só reduzirem o número de carreiras. Você acha que isso também é interessante da designer indicar na receita? Você costuma fazer isso ou não? Em geral, as pessoas vão... Não, eu sempre ponho as dicas. Eu acho até, às vezes... a Gil foi minha primeira receita, a Val foi bem simples, fácil, direta, sem muito detalhe. Já a da Claire, como tinha um lacezinho e tal, eu pus bem detalhado. Porque às vezes eu sinto falta isso nas receitas também. Se você é iniciante, você não conhece todas as técnicas. Então não fica óbvio o que você tem que fazer, né? Então eu deixei bem mastigadinho. Aí, às vezes, eu acho que até muito, para quem já está acostumada, pode ficar chato. Mas eu pensei muito em quem está começando e não conhece todas as técnicas, né? Mas eu acho importante você pôr. E acho que também o próprio
autoconhecimento, né? No começo, quando a gente começa a costurar ou tricotar, a gente não conhece bem o nosso corpo. A gente sabe que usa tamanho X, Total. né? Sei lá, eu uso tamanho M, por exemplo. Então eu pego uma peça tamanho M de qualquer designer, né? Qualquer peça e vou É, fazer o tamanho M. E você descobre que o M tem muitas possibilidades, né? Você pode ter um M que exatamente. nem eu, com pouco busto, um M com muito busto, enfim. É, Você pode ter muitas diferenças dentro do seu próprio corpo, né? Tipo, igual sim. quando eu tava vendo o seu curso agora da saia, né? Então, às vezes, a cintura é um tamanho, o quadril é outro tamanho, então a gente consegue ajustar, né? E esse que é o lance de É, fazer as próprias roupas, que a gente consegue fazer uma coisa mais certa, né, pro nosso corpo. é. O tricô, ele tem a facilidade de que ele estica, né? Então, mesmo assim que, eu fiz, no meu caso, né? Eu sempre, o tamanho da minha cintura é sempre de um tamanho maior do que o resto, né? Uhum. Então, para mim, na costura, eu sempre tenho que ajustar. Então, se eu pegar, eu sou um M, se eu pegar um M e for direto, é certo que na cintura vai ficar apertado, sempre assim. E como Uhum. eu sou pequena em cima, né, porque eu sou muito baixinha, eu tenho que respeitar essas alturas e ombro, que esse vai Uhum. ser de um tamanho P, um M mesmo, né? Uhum. Então, o meu corpo é bem complicado, assim. Então, para roupa, eu sei que eu tenho que ajustar sempre. Já no tricô, a gente consegue, né? Como ele dá uma esticadinha, então no busto aqui ele vai. Eu sempre olho muito assim, se é uma peça muito ajustada na cintura, Uhum. aí eu sei que eu vou ter que dar uma folguinha. Mas no busto, essas coisas eu não me preocupo. É, Então, o tricô tem essa facilidade, né? e a gente consegue desmanchar e refazer, né? Na costura, É, normalmente, se faltar tecido, é meio complicado. Se sobrar, ainda você consegue dar um jeito, eu né? sempre digo, é melhor sobrar que faltar. Mas essa modelagem é bem interessante por causa disso, né? Da Mil, porque ela é mais retinha, então é o que a gente já É, comentou, né? É muito difícil ela não sim. ficar boa Não, e dentro mesmo do assim, eu corpo. fiz o M na cava, ela ficou boa, ó, no ombro, tudo, ela ficou Eu lembro super que uma boa. vez a Paula comentou que ela acha interessante esse modelo da pala circular por isso, porque ela é mais fácil de ficar bem em vários tipos de corpo, né? Muito busto, pouco busto, do que É, a glam, porque a raglan às vezes pode dar esse problema na cava, né? A cava fica muito embaixo aqui, se você faz muitos aumentos, né? Porque o raglan, ele cresce tanto aqui, né, na horizontal, quanto é, aqui na diagonal, então ela tinha comentado isso também, por isso ela gosta desse tipo de modelagem. E eu acho que visualmente é bem bonito também, né? Eu gosto do também raglan, adoro. dos buraquinhos, da linha e tal, mas eu acho super legal esse efeito do motivo contínuo, né? Eu gosto também. E eu acho que essa foi a primeira que eu tricotei assim. Hum, Eu acho que foi. Que as outras todas eram o raglan. que legal, ficou super bonita. E o legal dessa blusa também, eu não gosto de cropped. É só Isso, continuar ela tricotando é e super ela fácil vai de ficar boa ajustar, né? A também. manga também, se não quiser três É, quartos, pode fazer dá mais para fazer curta ou longa. mais comprida. É bem interessante isso, é super fácil de É. ajustar. Bom, então é isso, Fran. Você quer deixar algum recado, falar alguma coisa pro pessoal? Quem tiver a fim de tricotar a blusa também, se você tem alguma dica, alguma coisa. Aí eu acho que para quem está querendo aí um projeto que é divertido, é fácil e que fica super bonito, agora é a hora. E eu acho que vai ser um bom momento aí para a gente tricotar essa peça todas juntas e se divertir e trocar experiências. Então tá bom. Obrigada por ter gravado aqui comigo, por ter dedicado seu tempo aqui. Foi um prazer. E trazer mais gente para o tricô, vamos fazer roupa de tricô, que é uma paixão, eu adoro e tenho me dedicado cada vez mais a essa técnica. Muito bem, né? Essas peças são muito bonitas, tanto as que você tricota com receitas de outras pessoas, quanto as que você cria. Eu acho muito legal esse seu trabalho e a sua trajetória dentro do tricô.
Obrigada. E se você quiser deixar suas redes sociais para o pessoal saber. No Instagram, como Francine Lacerda. No YouTube, também tem um canal lá, que também é Francine Lacerda. No Facebook, é tudo Francine Lacerda. Quem quiser me mandar e-mail, pode mandar também, que é francine@francinelacerda.com.br. Tem o site também, que é francinelacerda.com.br. E podem Não mandar. tem como errar, né? Não tem como errar. Francine Lacerda vai aparecer. Exatamente. Deixei tudo padronizadinho para não ter dúvida. Obrigada de novo, Fran. Obrigada, foi um prazer.